Fala pessoal, beleza? Se você está pensando em reformar um instrumento musical, esse vídeo é especialmente para você. A primeira pergunta que vem à cabeça é: vale a pena reformar um instrumento musical? E a resposta é: depende. Se você quiser uma resposta bem curta e objetiva, na maioria dos casos não. Não vale a pena. E nesse vídeo eu vou te falar dos riscos e dos problemas de fazer uma reforma no instrumento musical e por que eu acredito que na maioria dos casos não vale a pena. E no final desse vídeo eu vou falar dos casos que sim, que vale sim a pena fazer a reforma. Fica até o final que você vai entender melhor essa questão. Só para deixar bem claro, eu estou falando de reforma, não de reparo. O que seria reparo? Reparo é quando o instrumento cai, amassa, ou emperra um pisto, ou os slides já não estão funcionando direito. Esse tipo de coisa é um reparo. É uma coisa normal, que normalmente vale a pena sim. O que eu estou falando nesse vídeo é de reforma mesmo, que é algo muito mais profundo do que um reparo. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você vai refazer o acabamento do instrumento, refazer o laqueado, refazer o banho de prata. É isso que eu estou falando de reforma. Por que eu acho que não vale a pena a reforma, de maneira geral? Porque existem riscos muito grandes. Existem uma série de etapas, desde o início até o final do processo da reforma. Em cada uma dessas etapas, existe um risco grande de matar o instrumento. Vamos começar do começo. Risco na hora de remover o acabamento que o instrumento tem hoje em dia. Eu vou deixar aqui na descrição um link onde eu falo mais aprofundadamente sobre esse assunto. Resumindo, se o instrumento for laqueado, não tem muito o que dar errado. Agora, se o instrumento for prateado, já é bem mais complicado. Existe uma chance bem maior do técnico matar o instrumento, seja por excesso de abrasão ou seja por corroer muito com ácido. Risco na hora de polir. Sim, antes de refazer o banho é necessário fazer um novo polimento do instrumento. E é aqui que mora o grande problema. Especialmente instrumentos que têm risco profundo ou têm aquela corrosão na região das mãos, o técnico pode polir em excesso o instrumento, só para deixar ele lisinho, brilhoso. Só que nisso ele come muito da lata. Eu já cheguei a ouvir dizer de técnico que chegou a abrir um furo na lata do instrumento. Dá uma olhada nesse instrumento. Aqui o serviço foi bem feito. O técnico começou com uma lixa 400, só para tirar a corrosão mais grossa, especialmente no bloco de válvulas, onde polir um pouco mais não vai afetar o instrumento. Ele foi trabalhando com lixas mais finas e terminou com uma massa de polir pouco abrasiva. Nos lugares onde tinha gravura ou número de série, ele tomou bastante cuidado. Tudo o que eu falei até agora dá para ser evitado se o técnico for qualificado e caprichoso. Acredite, para fazer um bom serviço demora muito mais tempo do que para fazer um serviço porco e mal feito. Aqui no Brasil tem bons técnicos, eu mesmo tenho amizade com alguns deles, mas a maioria dos técnicos que fazem reforma em instrumento não fazem um serviço legal. Mas os riscos não param por aí. Existe um risco na hora de refazer o acabamento. Você acha que é fácil fazer um bom banho de prata? Se fosse fácil, empresas como Bach, Schilke, Com, você acha que eles fariam o banho dentro da própria fábrica? Ou eles iriam terceirizar isso daí? Se fosse simples, muito provavelmente todas essas empresas iam fazer o banho dentro da própria oficina deles. Mas todas elas terceirizam esse banho. Quem faz o banho de prata para eles é a Anderson Plating, a maior e mais antiga empresa do ramo do mundo. Sim, os famosos trompetes Vincent Bach são banhados por uma outra empresa, não pela Bach. Em outras palavras, ou o técnico que estiver fazendo a reforma vai terceirizar a parte do banho de prata, ou ele vai tentar uma solução caseira e fazer esse banho na própria oficina dele. A chance de sucesso nesse caso é ainda menor. Fica a dica aqui, se você for mandar reformar o instrumento, pergunta para o técnico quem é que vai fazer o banho. Eu já ouvi falar bem da Pratec. Particularmente nunca mandei nada para eles, mas os meus amigos luthiers falam bem do serviço deles. Se não me engano, são eles que fazem o banho de prata dos instrumentos da HS. E no caso de refazer o laqueado? Bem,
Isso é ainda mais difícil. Você vai precisar de uma série de coisas para ter um bom laqueado. A primeira delas é um bom verniz, porque não é qualquer verniz que funciona. Isso por si só já é complicado, porque os melhores vernizes são extremamente inflamáveis. Eles não podem nem entrar no avião. Então importar um verniz desse já não é tarefa fácil. O segundo problema é na hora de fazer a aplicação. O ideal é que seja uma camada fina que cubra todo o instrumento de uma maneira uniforme. Mas se o técnico passar pouco, pode ser que em algum lugar fique sem verniz. Aí começa a oxidar naquele ponto. Então qual é o erro mais comum de se ver por aqui? Uma camada de verniz muito grossa. E quando o verniz é muito grosso, ele inibe a vibração da lata e mata o som do instrumento. Outro problema, o verniz precisa curar na temperatura certa. Se ele curar numa temperatura errada, ele fica borrachudo, o que mata também o som do instrumento. E para você curar ele numa temperatura alta, você precisa de uma estufa. Eu não preciso dizer que nenhum técnico aqui no Brasil tem estufa. Qual o resultado disso? Depois da reforma, o instrumento pode soar muito diferente do que antes da reforma. Eu mesmo já vi alguns instrumentos que foram assassinados na reforma. Como eu falei para vocês, cada um desses passos oferece um grande risco, como vocês puderam ver. E eu vou dar aqui alguns exemplos clássicos de quando não vale a pena fazer a reforma. Instrumentos nacionais são instrumentos de baixo custo. Não vale a pena reformar, nenhum deles. Ah, mas e se eu tiver um Yamaha Estudante? Excelente instrumento. Também não vale a pena reformar. E se eu tiver um Bass Stradivarius, um Yamaha Sheno? Ainda assim, não vale a pena reformar esses instrumentos. Se você estava querendo gastar dinheiro para ter um instrumento em melhores condições, acredite, a melhor opção é vender o instrumento que você tem hoje em dia e comprar um instrumento um pouco mais novo. Eu falo isso porque eu vejo muita gente querendo reformar um instrumento que não tem nenhum problema. O instrumento funciona perfeitamente. O camarada só quer reformar o instrumento porque ele já está feio, com cara de velho. Se você tem um bom instrumento, é certeza que vai ter alguém interessado em comprar ele. Basta você vender a um preço um pouco mais baixo. E com o dinheiro que você ia gastar na reforma, você compra um instrumento um pouco mais novo. Agora o que você estava esperando? Quando sim, vale a pena fazer a reforma de um instrumento musical? A reforma costuma valer a pena quando você tem um desses dois casos. Ou por motivos sentimentais, ou quando você tem algo raro e valioso na mão. Por exemplo, se você tem um Bach da era de Montevernon ou Martin Comité e esse instrumento não está em condição de uso, normalmente vale a pena sim fazer a reforma desse instrumento. Mas não é em qualquer lugar que você vai mandar fazer uma reforma do instrumento valoroso desse. A principal pergunta que a gente faz quando o assunto é reforma é: quem é que vai fazer a reforma do instrumento? Se você tem um instrumento muito antigo, eu vou dar duas sugestões aqui. Rob Stewart e Mark Metzler. Os dois são lendários na reforma de instrumentos com mais de 100 anos. Agora, se você tem um instrumento que não é tão antigo, mas é um instrumento valioso, eu posso sugerir outros dois nomes, Charlie Melk e Josh Landress, dois excelentes técnicos. Como você pode perceber pelos nomes, todos eles são americanos. E uma reforma com um desses caras aí custa mais ou menos R$8.000. Só a reforma, sem contar o envio, o imposto e todos os outros problemas que você vai ter. O laqueado que esses caras fazem é de excelente qualidade. O banho de prata, obviamente, é feito na Anderson Plating, que são os caras que fazem o banho original dos trompetes Bach. Quando você vai reformar um trompete com um cara desse daí, a chance de dar errado é praticamente zero. Mas tudo tem seu preço. Outro caso que vale a pena é quando você tem um instrumento de família ou de alguém que você gostava bastante. Eu acho que nesse caso também vale a pena fazer uma reforma do instrumento. Mas não do ponto de vista financeiro. Só para te dar um exemplo. Há muitos anos atrás, eu vi um trompetista que gastou $1.000 para fazer uma reforma de um instrumento que custa $400.
E depois da reforma, o instrumento continua valendo $400. Mas por que ele foi fazer essa reforma? Por dois motivos. Um, porque o instrumento era muito bom. E dois, tinha pertencido ao avô dele. Agora, se você quer fazer a reforma e não tem condição de mandar um instrumento para os Estados Unidos, a minha sugestão é que você escolha o técnico mais caprichoso que você conhecer, alguém que você tem certeza que já fez uma outra reforma anterior, que você testou, o instrumento ficou bom, e peça instrumento prateado, tá? Laqueado, a chance de dar errado é muito maior. Eu, particularmente, não compro nenhum instrumento reformado, a não ser que eu saiba exatamente quem fez a reforma. Do contrário, você pode comprar um abacaxi. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima!